Agora sim a gente fala sobre aquilo que eu mencionei mais cedo, informação exclusiva da Jovem Pan. Parlamentares estão criando um gabinete de fiscalização para espelhar o governo Lula e acompanhar a execução de políticas públicas de cada ministério. Cláudio Dantas, aquilo que você falava alguns dias atrás aqui no programa, né, Dantas? O Shadow Cabinet, né? É esse o nome em inglês. Agora o Brasil vai ter um também, é isso, Dantas? Vai ter, Brown, vai ter. Muito boa notícia, a apuração da nossa repórter Yasmin Costa, muito bacana. A gente já está trazendo no site, a notícia já está no site da Jovem Pan, já tem os nomes, né? São 27 parlamentares, entre eles Alex Manente, Adriana Ventura, Deltan Dallagnol, Cristonieto, Evaí de Mello, Francisquini, Van Hatten, Felipe de Orleans e Bragança, Tereza Cristina, Mendonça, Rosângela, Sérgio Moro, Hamilton Mourão e por aí vai. Isso é muito bacana. É fundamental. A gente fica agradecido aqui de ver que o nosso trabalho tem consequências práticas na realidade. A gente aqui trabalha todo dia, faz um trabalho honesto para trazer, para tentar melhorar a sociedade, cava informação, debate políticas públicas, exerce a crítica fundamentada. E tudo isso para quê? Para tentar melhorar a sociedade. Então, quando a gente vê algo que a gente discute aqui, servir aos agentes públicos, né, aos políticos, aos parlamentares, e eles conseguirem colocar isso de pé, maravilha. Vai ser inaugurado agora em abril. Mas a Yasmin tem todos os detalhes dessa apuração. Oi, Cláudio, boa noite para você, para o Vitor, para todos os comentaristas aqui do Pingos. Um prazer falar com a audiência do Pingos. Pois é, hoje a gente fez essa apuração, conversei com algumas fontes ligadas à Jovem Pan para trazer essa notícia aqui exclusiva para os nossos ouvintes e telespectadores. Exatamente isso, os parlamentares, nesses últimos dias, eles tiveram reuniões e bateram o martelo sobre a criação desse gabinete de fiscalização. É assim que eles estão ali usando a nomenclatura para esse grupo que é formado ali por, a princípio, 27 parlamentares, tanto deputado quanto senadores, e o principal objetivo qual é? É tentar aflorar a questão envolvendo a fiscalização, que é um papel típico do Poder Legislativo. O Legislativo tem a função ali de legislar e também de fiscalizar, mas essas próprias fontes que conversaram com a gente me disseram, me confidenciaram que efetivamente os parlamentares estão muito acostumados a tratar de leis e esquecem desse papel fiscalizador, que precisam estar ali em cima fiscalizando o executivo, e por isso estão formando aí esse grande grupo, esse gabinete de fiscalização. Tem estatuto, papéis definidos, os 27 parlamentares são voluntários, outros parlamentares também foram convidados para participar desse gabinete de fiscalização, mas alguns não quiseram entrar nesse grupo, e eles já, apesar do lançamento oficial ser agora em abril, eles já estão atuando. Inclusive, hoje eu conversei com alguma dessas fontes que me disseram o seguinte: a gente já está com um ofício pronto para enviar à Advocacia Geral da União para pedir esclarecimentos, para saber se a AGU tem ali a independência necessária para atuar, como está o processo ali dentro, recursos, o pessoal, o técnico, está tudo de acordo. Eles querem fazer esse balanço, querem trazer essas informações. Essa fonte que conversou comigo hoje, esse parlamentar, disse que a partir, por exemplo, da AGU, vão buscar essas informações para depois propor ali medidas, porque uma palavra que eu ouvi hoje, uma frase que eu ouvi muito hoje: a gente não quer ser uma oposição que fica somente brigando dentro do parlamento, a gente quer ser uma oposição propositiva. Vamos estar ali diante do executivo fiscalizando, que é o papel do legislativo, mas a gente também quer propor alternativas, pautas para o executivo, para não ficar durante 4 anos só sendo pautado pelo poder executivo. E aí eles vão partir aí desse princípio constitucional do que o legislativo tem efetivamente esse papel de fazer a fiscalização do poder executivo. Vão buscar ali informações de programas do governo, investimentos, recursos públicos que estão sendo usados, como estão sendo usados, e fazer um debate amplo com a sociedade trazendo essas informações. Além dessa proposta desse gabinete de fiscalização, os parlamentares eles também estão construindo
construindo uma agenda legislativa da oposição. Eles estão trazendo todos os projetos ali que são de interesse da oposição e que tem como um acordo entre eles, porque apesar de ser oposição, eles estarem aí nesse bloco, eles querem projetos que tenham mais interesse para o país, e eles vão construir essa agenda aí legislativa da oposição e que também vai ser lançada daqui uns 60 dias. Ou seja, como eu disse aqui no começo, os parlamentares que estão criando aí esse grupo de fiscalização estão muito preocupados em aflorar esse papel de fiscalização dentro do Congresso Nacional e ser uma oposição técnica, porque vale lembrar, além desses parlamentares, desses 27 parlamentares, para ter base, para ter respaldo, para usar argumentos técnicos, eles também terão assessoramento de consultores técnicos que são especialistas nas áreas. E os parlamentares que têm afinidade com a área do Ministério, ele vai ficar focado no Ministério. Cada parlamentar vai ficar ali espelhado, eles usam esse termo, espelhado nos ministérios, cuidando de um determinado ministério. Se o parlamentar, vamos supor, se o parlamentar ele é especialista na área de segurança, ele muito provavelmente vai ser escalado para ficar acompanhando de perto as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí sim conseguir ali monitorar, ver se efetivamente o governo está fazendo um trabalho bem feito. Se sim, eles vão ajudar nesse desempenho. Caso contrário, vão mostrar possibilidades e até mostrar que o trabalho não está sendo bem feito. Como a gente trouxe aqui, o Cláudio Dantas trouxe, é uma informação exclusiva da gente, porque esse grupo vai ser lançado agora em abril, mas a gente traz essa novidade que o Poder Legislativo está aí de olho no Executivo e vai fiscalizar de perto os ministérios aqui da Praça dos Três Poderes. Volto com vocês. Perfeito, obrigado, Yasmin Costa, pelas informações. Boa noite, bom trabalho por aí, Yasmin. E, como o Dantas falou, notícia exclusiva que está no ar no site da Jovem Pan. A gente tem até o site aqui para colocar na tela para quem está nos assistindo. Tá aí, notícia no ar desde a tarde de hoje. Exclusivo, parlamentares criam um gabinete de fiscalização para monitorar ações de ministérios de Lula. Tiago Pavinato, uma boa iniciativa, Pavi? O que acha? Ótima iniciativa, mas ainda é promessa de político. Vamos conferir. Que em promessa de político eu não costumo cair mais. Espero que dê certo. Não gosto dos termos shadow cabinet. E shadow funciona quando a gente pensa na sombra como algo que é colado no pé. Mas a gente tem que lembrar que a sombra no Brasil, ela não deixa de ser, não passa de um espaço no qual não há luz. Eu ia pensar também no mirror que a Yasmin trouxe, né? O mirror cabinet. Mas da mesma maneira, se é um espelho, se de um lado nós temos algo sendo mal feito, nós vamos ver o mal feito refletido também nesse gabinete. Então não gosto nenhum dos dois termos. Melhor mesmo é fazer oposição. Melhor mesmo é um nome em bom português, gabinete de fiscalização. Diga, Mota. O Pavinato tem razão. O nome é muito importante. Eu não gosto do gabinete sombra. Também não acho que gabinete paralelo, lembra o Estado paralelo? A gente já tem um, né? Não precisa de outro. E eu também não gosto, Pavinato, de fiscalização, sabe? A fiscalização me parece uma atividade, a fiscalização brasileira é uma atividade burocrática que raramente tem como objetivo o bem comum, né? Eu acho muito importante encontrar um nome adequado para isso, inclusive para que o cidadão possa entender. Nome adequado tem essa função, né? Você não precisa dar uma explicação longa. Você falou o nome e a pessoa já sabe do que se trata. Acho uma iniciativa fantástica, tem tudo a ver com o que a gente sempre discute aqui, né? Que a função parlamentar é mais do que simplesmente propor projetos de lei, e também não é ficar o tempo inteiro fazendo meme, causando, buscando lacração. Eu acho que aí está um exemplo excelente de como a gente pode empregar os talentos dos parlamentares, e achei fantástica a escalação aí que o Dantas leu. Tem nomes aí que, para mim, como eleitor, eu me lembro de quando a gente começou essa caminhada rumo ao conservadorismo, ao liberalismo, há 10, 15 anos atrás. Alguns desses nomes da lista a gente jamais imaginou que pudessem estar hoje no Congresso Nacional. Eu acho que é uma alegria que a gente tem hoje.
Vou dar uma sugestão de nome. Boa. Gabinete de Trabalho. Já vai ser algo inédito e bastante avançado para as instituições brasileiras. E aí, Zé, seja lá o nome que tenha, gosta da ideia da formação desse gabinete, Zé? Sim, é uma ideia muito boa. Eu acompanhei, pude cobrir aqui passo a passo o governo paralelo montado pelo PT nos 2 primeiros anos do governo Collor. E funcionava da seguinte forma: era um verdadeiro governo, com o ministro da Educação, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Cultura, e todos eles nesse governo paralelo montado pelo PT, que acabou quando acabou o governo Collor, né, depois do impeachment, né, todos eles analisavam os problemas diários, faziam propostas e analisavam, inclusive, ações do governo Collor. E é interessante que, por exemplo, veja bem, a ministra deste gabinete especial seria a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela sabe tudo de governo, de agricultura, conhece o setor e poderia ajudar e muito e sair dessa armadilha mesmo do tal político da terra arrasada, do quanto pior, melhor. Era o discurso do José Sarney, né? São os adeptos de Bakunin, políticos da terra arrasada, do quanto pior, melhor. Ou seja, uma Tereza Cristina, ministra especial de Agricultura, daria contribuições importantes, assim como Sérgio Moro na Segurança Pública, o ministro especial da Segurança Pública e vários outros. Quando nada, serviria para mostrar realmente o que o governo poderia ter feito de melhor. E talvez, por que não, algum ministro encontrar uma coisa boa e dizer, essa linha está muito boa. É assim que deve ser, porque na democracia, quando a mesma urna elege um governante, elege a oposição. E não é para atuar contra o Brasil, é para corrigir ali rotas e fazer sugestão. Então, é uma excelente ideia, assim funciona. Algo mais, Dantas? Sim, é importante. Bom, só frisando, o nome já está definido, a menos que mude, né? É o gabinete de fiscalização mesmo. E eles já estão com uma proposta concreta, que estão terminando, uma proposta de arcabouço fiscal, tá? Então, eles já estão trabalhando. Claro que depois a tendência é isso se consolidar. É fundamental mesmo essa iniciativa, porque o que acontece, né? A imprensa, de uma maneira geral, ela fica a reboque das informações oficiais. Claro que tem uma parcela da imprensa que é mais investigativa, que vai atrás de procurar o que está por trás da versão, né? Ou atrás de documentos, atrás dessas planilhas, né, secretas, enfim. Mas, no geral, o político e o governo, especialmente, que tem uma máquina de propaganda, que tem dinheiro da SECOM, né, para distribuir entre a imprensa, entre órgãos, né, mais aí que aderem mais facilmente ao governo de ocasião. O que acontece com isso? Você acaba fomentando a construção de narrativas que às vezes se tornam a verdade histórica. Então, quando você tem uma oposição atuante, técnica, que consegue se contrapor a essa narrativa com documentos, com informação de verdade, com dados, né? Então, tá lá, o Haddad ontem fez um PowerPoint, né? Todo cheio de manipulação, tentou vender uma história de um arcabouço, de uma âncora fiscal que na verdade é um Titanic, e é curioso, porque a imprensa geral já pegou aquilo, já replicou como se fosse uma coisa boa, o mercado achou que fosse uma coisa boa, a bolsa fechou em alta e hoje, quando caiu a ficha, a bolsa fez assim. E nós aqui já estávamos dedicados ontem já tínhamos acendido o alerta. Olha, isso aqui não é bom. Trouxemos especialistas aqui. A gente faz o nosso gabinete de fiscalização aqui no Pingos. Então, assim, é fundamental o exercício da fiscalização que, como disse a Yasmin, é uma atribuição do Congresso Nacional, do Poder Legislativo.